Sexo e mais sexo e mais sexo. Como se toda a existência se resumisse a isso. As principais bandeiras, as causas políticas. Sexo. O que vemos na internet, sexo. As propagandas, sexo. A liberdade, a evolução da humanidade, sexo. Em um dos meus livros, eu escrevi que não foi o MC Catra que criou o sexo. Foi Deus que criou o sexo. Deus criou o sexo e viu que era bom. A questão é que o sexo não foi a única coisa que Deus criou. E talvez você se assustou com tantas vezes que eu falei essa palavra, ou talvez essa palavra já virou uma rotina naquilo que você ouve. Ou pior, naquilo que você vê. Pois esse é o mundo que nós vivemos. Há uns dias atrás eu fiquei chocado com o que eu vi na internet. Não imaginei ser possível, sinceramente. O fundo do poço ainda não chegou. Eu vou compartilhar com você aqui alguns prints e também falar sobre esse assunto e talvez discorrer um pouco mais sobre aquilo que nós podemos fazer em reação a isso, para que a vida não se resuma àquilo que deveria ser o mais íntimo das relações humanas. Esse vídeo é em oferecimento a todos os meus irmãos e irmãs do Tô na Missão que seguram a corda desse canal, que nos ajudam a continuar falando verdades como essas que você ouvirá agora. Se você quer fazer parte, entre conosco, o link está aqui embaixo e faça parte assim do Tô na Missão e esteja conosco nessa missão. Lembrando que nós vamos começar as nossas lives pré-Overmission na semana que vem. A gente se vê lá no Zoom, todo mundo junto. Você sabe como funcionam os algoritmos, não é verdade? E na semana passada eu recebi um vídeo muito interessante. Como eu e a Letícia sempre ficamos mandando vídeos engraçados de casal um pro outro, apareceu para mim um vídeo de uma celebridade, um ator e a sua esposa. E esse ator, ele estava falando como a sua esposa reage às coisas, como se ela fosse controladora, controlasse até o seu pensamento. E eu achei muito engraçado o vídeo, encaminhei para Letícia e falei, pô, que legal, eles estão falando sobre casal, né? É legal ver nessa cultura tão líquida pessoas influentes mostrando a realidade de um casal. Legal. Eu cliquei no perfil desse ator para ver mais os seus conteúdos e aí, brother, o que eu vi eu nunca imaginei na vida. Um programa de YouTube em que os dois convidam outras pessoas conhecidas para falar das suas experiências sexuais abertamente, a todos, com todos. Na verdade, o programa tinha até esse nome do título mesmo que você tá vendo aí. Esse é o nome do programa, cara. Eu falei assim, como isso é possível? Na minha cabeça não entrava. Glamorizando uma relação sexual desse tipo. Dizendo o quão avançado eles eram, quão maravilhoso era e quanto essa relação sexual deveria deixar de ser um tabu. Porque esses tabus, na verdade, atrapalham o ser humano. Quer uma coisa mais primitiva do que o sexo? E como o sexo pode ser tratado assim com tanto tabu? Ora, você realmente acha que na nossa nação sexo é tratado como um tabu? Na verdade, o que é tratado como tabu é a privacidade da sexualidade. Nós vemos uma nação onde não existe privacidade nenhuma em nada, principalmente naquele ato que deveria ser o mais privado possível. E aqui está um grande problema. Eu quero ler com você de um autor, Theodore Darlamb, que ele diz o seguinte sobre a falta de privacidade na sexualidade, e aí você tira suas conclusões. Ele diz, abre aspas, todavia ninguém percebeu que a perda do sentido da vergonha significa a perda da privacidade, e a perda da privacidade significa a perda da intimidade, e a perda dessa última produz a morte da profundidade. Com efeito, não existe maneira mais eficiente de produzir pessoas rasas e superficiais do que as deixar viver vidas completamente expostas, sem a ocultação de nada. E aqui ele não está simplesmente se referindo às redes sociais, mas à exposição da privacidade mais íntima possível a todos, como bandeira de liberdade e evolução, provando que esse tipo de ação, esse tipo de coisa e pensamento nos leva a uma vida completamente rasa. Quando aquilo que deveria ser um ato dividido entre duas pessoas na sua mais íntima relação se torna o assunto mais avançado de uma sociedade, é porque essa sociedade já não tem profundidade nenhuma no que é a vida. E você pode não concordar, mas como está escrito na Catedral de St. Paul's, no chão da Catedral de St. Paul's, em referência àquela obra maravilhosa que é essa catedral, se está procurando um monumento, olha ao seu redor. Se você acha que a exposição da sexualidade dessa forma não prejudica a sociedade, olha ao seu redor. Veja o que acontece quando a sexualidade é tratada de forma tão banal. E agora para você ver. E eu sou alguém que lê muitas notícias. E eu gosto de ver todos os tipos, as mais populares, os lugares mais cultos, vamos dizer assim.
os jornais de tendência de direita, outros de esquerda, e um dos principais jornais do Brasil constantemente posta notícias de cunhos sexuais. Constantemente. Só que um dia me chamou muita atenção e, diante de Deus, o que eu vou mostrar para vocês, esses 2 prints, estavam na mesma página, no mesmo scroll, no mesmo dia, provando o que acontece, provando os perigos desse tipo de pensamento. Na página estava esse print: pornô TikTok. Vídeos para adultos estão mais curtos e divertidos? Olha, que divertido! Meu Deus! Descendo o scroll, chegou nesse print aqui. Adolescente diz que soube que foi estuprada ao ver vídeos nas redes sociais. Poxa, se você entrasse nas duas matérias, as duas matérias falavam sobre o mesmo site. Olha que loucura! TikTok divertido. Não era no TikTok, não. Era em um outro site que eu já denunciei aqui várias vezes. Expõe mulheres ali em atos de violência contra elas, sendo vendidos na internet. No mesmo site onde é divertido, essa menina foi encontrada. No mesmo lugar, cara. Se isso não te leva à reflexão de pensar o que está acontecendo, isso é normal, não faz sentido nenhum. Agora, esse pensamento começa nas academias, não é? As pessoas que não vivem o dia a dia, uma mãe que se torna solteira e agora tem que deixar os filhos em casa para trabalhar porque o pai não tem responsabilidade com os filhos, não tem responsabilidade com a mãe. Afinal, a verdadeira evolução e felicidade está na liberdade sexual. Ou seja, eu não tenho responsabilidade com você, eu não tenho responsabilidade com o meu próprio corpo. Pouco importa o que vai acontecer com uma outra pessoa, pouco importa a minha responsabilidade, caso eu tenha tido filho ou não. Agora, quem vive nos castelos de marfim, onde qualquer coisa que se fala é tratado como belo, inteligente e avançado e continua vendendo as suas propagandas, não sabe o que é a vida, onde se vende o almoço para comprar a janta, cara. Mas esse não é um desejo deles. Essa é uma consequência. É uma consequência de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Quando lutou-se para quebrar todos os paradigmas e tabus e leis, vamos dizer assim. Afinal, o que impedia a humanidade de avançar era uma família, não é verdade? Um pai, uma mãe. Esse é o problema. O problema é uma família. É um homem casado com uma só mulher. O problema é uma mulher casada com um só homem. O problema é a família tradicional. Então vamos quebrar com isso. Resultado disso tudo? Olha o monumento ao seu redor. Mas qual é a nossa reação? O que a gente tem que fazer? Cara, o que a gente tem que fazer? Posso ser muito sério com você? Case, faça uma família. Marido, seja fiel à sua esposa. Esposa, seja fiel ao seu marido. Tenha filhos, seja responsável. Sacrifique a sua vida por coisas que valem a pena. Assuma a responsabilidade da sua existência diante de Deus e diante dessa sociedade. E não leve a vida na brincadeira, ouvindo conselhos tão terríveis, que se provam todos os dias serem falhos. Boa parte do que eu falei aqui com você eu escrevi em um outro livro meu também. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Esse é um desabafo e talvez um só vídeo não mude nada. Mas essas ideias que hoje fundamentalizam a nossa geração, tão terríveis, ideias tão terríveis, começaram lá atrás, quando ninguém daria ouvidos a elas. Mas as ideias têm vida própria. Então talvez hoje a gente se levante para falar isso e seja um absurdo para a maioria da sociedade. Ser fiel a uma só esposa, ser fiel a um só marido, ser uma família tradicional, né, que se tornou uma palavra pejorativa, retrógrada, mas talvez se a gente começar a levantar essa bandeira de novo, daqui 50 anos, nós não precisemos mais encontrar adolescentes que tenham os seus momentos de maior dor vazados na internet, vendidos como algo belo. Que Deus abençoe, obrigado a todo mundo, estou na missão, Deus abençoe.